falando de Miqueias a partir da obra de Clyde Francisco, do livro Introdução ao Velho Testamento, da antiga editora Juerp. Vamos falar do profeta. O nome do profeta é um dos mais comuns do Velho Testamento. Aparece em diversas formas como o nome de umas 12 pessoas, significando quem é como Yahvé. Era natural de Moresete, cidade perto de Gaza, cuja localização ainda não foi devidamente identificada. Sabemos que ficava na região de Cefelá, nas imediações da fronteira egípcia, para cujo ponto convergiam estradas de todas as direções. Aparentemente, Miqueias era um camponês, homem do povo e para o povo, e por essa razão o tem alguns apelidado de Miqueias, o democrático. Quando o senhor falou aí o nome dos profetas, um dos nomes mais, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, é um dos nomes mais comuns do Velho Testamento. Aparece em diversas formas como o nome de umas 12 pessoas. Sabemos que, região já falei, aparentemente também falei, Miqueias o democrático. Penetrante, observador da natureza, tinha o instinto do agricultor e a capacidade de observar os fatos friamente. É um dos profetas em que pouco se encontra de poesia. Suas tiradas são diretas e conclusivas. Graças a este feitio pessoal, tinha pouco interesse por cidades. Talvez também pelo fato de que, nos aglomerados humanos, o pecado se manifesta mais intensamente. É aquele caso de zona urbana e zona rural. Então, na zona urbana, as cidades, aí a coisa começa a ferver. Na zona rural, a poeira é um pouco mais baixa, pelo menos no contexto de Miqueias. E aqui observamos que era, como diríamos, um pregador da roça, e nesta simplicidade de modo de ver as coisas, sentia intensamente os maus tratos e sofrimentos infligidos ao comum. Acreditava que todos os pecados dos homens podem ser causados por uma origem comum: o amor ao dinheiro. Então a gente percebe que o profeta aqui, ele está injuriado pelo fato de o apego às riquezas fazer com que uma pessoa prejudique, explore, arrebente com a vida de outros. Miqueias foi contemporâneo de Isaías, mas assim mesmo nestes dois homens podemos ver diferenças importantes. Isaías pertencia à classe alta, era natural de Jerusalém e assim estava mais a par dos assuntos nacionais. Era amigo e conselheiro de reis, e nesta qualidade tomou parte ativa em muitos negócios e movimentos políticos do seu tempo. As suas mensagens eram dirigidas especialmente aos líderes do povo e ao grupo seleto dos seus discípulos. Miqueias, por seu lado, era um pregador muito diferente. Como simples agricultor, acostumado aos afazeres do campo, longe do bulício das cidades, tinha o feitio do pregador roceiro. Era aquele tipo pastor do interior. Enquanto que Isaías recebia o seu chamado no meio dos esplendores do templo, Miqueias ouvia o grito dos oprimidos, seus contemporâneos. Então você vê que
Isaías está lá na capital, Jerusalém, e aí ele vai ao templo, tem uma visão de Deus glorificado, templo de Jerusalém, top, construção, Oscar Niemeyer, aquela coisa fenomenal. Miqueias não, Miqueias está lá no interior da roça, então está lá para a cidade de Mantena, né? Então aí nesse caso está ele lá para dentro de Minas Gerais. E o que acontece? A gente olha para cá e verifica que ele olha o sofrimento das pessoas e a partir daí ele recebe o seu chamado. Por isso, não era político como Isaías. E Isaías é aquele profeta palaciano, é aquele profeta que vai ter audiência com as autoridades, entende? Conhece toda a etiqueta do rei, uma coisa mais ou menos assim. Entretanto, no caso aqui, era diferente do caso de Miqueias. Os seus sermões tratavam especialmente dos assuntos de moralidade social e deveres religiosos. Não dá para fazer isso com o ser humano, cara. É ser humano igual a você. Pô, legal, você quer ficar rico? Pô, fique rico. Agora você está ficando rico às custas da morte de pessoas, exploração de pessoas. Tem gente que está perdendo vida, perdendo saúde para você ficar bem. Isso não é justo. Então o profeta ele vai nessa pegada aí. E não eram assuntos de política internacional como os de seu colega. Não há uma preocupação de política exterior, de geopolítica, digamos assim, não. A questão é aqui dentro. O que está acontecendo na nossa cidade? O que está acontecendo com a nossa tribo? O que está acontecendo com o nosso povo? E aí, entretanto, ambos tinham missão comum: pregar contra os pecados da terra, sendo que Miqueias aviva mais as cores do pecado e aborda muitos dos seus mínimos detalhes. Porque enquanto no caso Isaías, aquela postura mais clássica, Miqueias já é aquele cara mais grosso, já é aquele cara mais direto ao ponto. Vamos parar com essa pouca vergonha aí, essa indecência aí, e vamos para cima. Algumas vezes Miqueias exibe mesmo uma vivacidade grande e selvagem nesta exposição, qualidade que se encontra ausente nos elevados pensamentos de Isaías. Então a gente verifica, que essa postura mais aguerrida, mais selvagem, mais direta, mais grosseira, aquela coisa mais interiorana de se falar, papo reto ali, sem curva, sem filtro, entende? Que nem eu estou lembrando aqui uma moça que eu pastoreei alguns anos atrás. Ela trabalha numa confecção perto da escola do meu filho, na rua da escola do meu filho. Aí Gisélia está levando o Roberlan, para ir para a escola, tudo direitinho e tal. Aí ela vai e pergunta para minha esposa pelo pastor. Aí, antes da Gisélia responder, ela chega e pergunta para o meu filho: cadê seu pai? Como é que está seu pai? Ele: papai está no quarto azul dormindo. Ou seja, se a Gisélia, não, está em casa, está bem, não sei o que, ele já foi logo direto: meu pai está dormindo, está ok? Então, a gente, por exemplo, observa que a palavra do profeta, ela é direta, ela não é politicamente correta, ela não tem etiqueta, entende? É aquela coisa ali, direto ao ponto. Diferentes como... Não tem aquele papo de... não é aquele papo de Cerca Lourenço, entende? De João sem braço, jab direto, acabou. Diferentes como eram,
Miqueias e Isaías, humanamente falando, tinham, entretanto, missão e uma mensagem substancialmente comuns. Ambos apelaram para a justiça e a moralidade e pregaram a inevitável consequência do pecado. A fatura chega, mano. A fatura chega. Por estranho que pareça, nunca se referem um ao outro, apesar de serem contemporâneos. A única referência à vida e influência de Miqueias, fora do seu livro, encontra-se em Jeremias, capítulo 26. Jeremias foi preso por pregar a destruição de Jerusalém. Em sua defesa, alguns dos seus amigos afirmaram que Miqueias tinha já feito as mesmas declarações e nada lhe havia acontecido. Muito ao contrário, que o povo se tinha arrependido dos seus pecados, evitando assim a ruína da cidade. Como resultado disso, Jeremias foi também poupado. Olha que barato, a corda está roendo para o lado de Jeremias. Jeremias está ali à beira de rodar, e aí nisso alguém fala assim: não, mas Miqueias também pregou isso daí, e não deu ruim para Miqueias, por que vai dar ruim para Jeremias? E pelo contrário, o povo ainda se arrependeu quando Miqueias pregou. 26:18. Fala aí. Miqueias, o moralista, Eita! profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: assim disse o Senhor dos Exércitos: Sião será lavrada como um campo, Jerusalém se tornará em montões de ruína, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Então você percebe, terminou aí? Nós temos 19. Vai. Mataram a casa? Não. Ezequias, rei de Judá e todo Judá? Não. Antes não temeu este ao Senhor, não implorou o favor do Senhor, e o Senhor não se arrependeu do mal que falara contra eles. E traríamos nós tão grande mal sobre a nossa alma? Então o que acontece? Olha como é que são as coisas. Moralista. A pele, a pele de Jeremias estava por um triz. Salvaram a pele de Jeremias dizendo: olha só, ninguém se atreveu contra Deus, matando, prendendo, prejudicando o profeta Miqueias. Pelo contrário, o povo ainda se dobrou diante da palavra. A gente vai arrumar esse problema para a gente? Aí nisso Jeremias, opa, não foi hoje. Nenhum profeta do Velho Testamento teve maior capacidade para ver o futuro do que Miqueias. Entre as suas predições encontra-se a queda de Samaria, que aconteceu, cujo acontecimento se deu em 722 a.C., a destruição de Jerusalém, que aconteceu, ocorrida em 586 a.C., e o cativeiro babilônico de Judá e sua volta em 605, entre 605 e 537. Foi ele quem previu o nascimento do Messias, o rei de Belém. Entende? Então aqui a gente viu, segundo Clyde Francisco, uma apresentação de quem foi o profeta Miqueias, profeta do reino do sul.